e não pela regra decorada. Você só compreende um texto quando você dialoga com ele. Você só compreende alguém quando alguém fala, dialoga com você. Eu fiz aqui um resumo dos princípios. Vamos fazer isso, fique apenas ligado, certo? Os meus alunos já sabem que é pelos órgãos sentidos que nós aprendemos o mundo em nossa volta. Nós sentimos, daí a palavra sentido. Sentido vem do verbo sentir. Então sentido é aquilo que você sente. Mas para você sentir, você precisa ativar esses órgãos sentidos que já estão ativados pela própria natureza. Vocês só precisam entender que vocês precisam conscientemente usufruir disso. Por isso que eu coloco aí, olhar, falar, dialogar, ouvir, para sentir. Saibam que amanhã vocês irão ler um comando de questão. Esse comando de questão vai projetar uma resposta. Você sabe disso, é óbvio que eu estou falando, porque a prova de vocês é o óbvio. A prova de vocês é o óbvio. É tão óbvio que às vezes o candidato quer desmarcar, porque está tão óbvia a resposta, e ele pensa que não é aquela de tão óbvia que é. É claro, é óbvio. Que vai projetar um texto ou um assunto, geografia, história, direito e assim por diante. Então essa é a projeção. E o que é o comando de questão? É a ordem. Vocês vão fazer o que o comando de questão vai mandar. Vocês não vão fazer, vocês não vão responder aquilo que o assunto diz de fato, mas sim aquilo que o comando de questão solicita. Porque nessa ordem eles vão solicitar isso, que você responda a alternativa certa pelo vínculo, ligação ou relação. De quê? De sentido, de significado, de informação, de ideia ou de diálogo entre textos. Diálogo entre textos é o que se chama de intertextualidade. É quando um texto leva você a lembrar outro texto que você já leu ou que você conhece. Quando você lê um texto e lembra outro texto ou outro assunto, é porque entre o texto que você está lendo e o assunto lembrado ou o texto lembrado há uma relação. Isso é relação de intertextualidade. Daí vocês vão buscar a resposta coerente, lógica, clara e exata. Se você não encontrar uma resposta coerente, lógica, clara e exata, não marque, porque ela estará com o vínculo quebrado para todas as alternativas. Daí, como te disse, sentido vem do verbo sentir. Aquilo que você sente é que faz sentido. Imagina se vocês não sentissem saudade de alguém. Não faria sentido dizer eu sinto saudade. Imagina se vocês não sentissem sensação de alegria. Não faria sentido dizer estou alegre. Sentido é do verbo sentir. E quando vocês lerem o comando da questão, a resposta do texto, o assunto, vocês vão sentir a coerência lógica, a clareza e a exatidão. E quando sentirem, tenham fé, porque essa fé levará vocês à resposta certa. Se você vacilar na fé, você desmarca a errada para marcar a certa. E saiba que os seus órgãos de sentido são perfeitos. Todos que estão aqui são saudáveis. E então vocês irão sentir de fato aquilo que está presente. Aqui começa as questões da prova. E para a glória de Deus do Ciro, as questões que vocês irão ver aqui estarão amanhã lá. Tenho certeza disso. Com a mesma linguagem. E como eu não creio que Deus me fará vergonha em pronunciar o nome dele, então ele vai testemunhar para que vocês vejam isso. Uma questão igual a essa, da leitura do texto, lembre-se da Nicolina. É o autor do texto. Você já começou a ler, o seu primeiro passo é o comando de questão. Procure buscar o que o comando quer que você responda e como o comando quer que você responda. O comando diz: depreende-se. Professor, quando aparece em falar, depreende-se. É o que você pode afirmar, porque o texto disse, ou porque
falar, o texto fala com você. E quem é o texto, professor? Comando de questão, cada alternativa e o texto da prova ou o assunto que vocês estudaram. Então, da leitura do texto, depende da Nicoína, instiga o leitor, narra um fato isolado, informa noticiosamente um caso antigo, argumenta em defesa da fé de que ladrão também é vítima. Vocês assinaram em cada palavrinha que inicia cada alternativa. E vocês vão olhar no texto onde está a resposta. Vá buscar o texto, não pense, vá buscar o texto. Você dialogando diz assim, mas a letra A fala que o autor do texto está aqui com David Coimbra, você deve ver a pronúncia. Estica o leitor a não ter piedade. E se nós estivéssemos com o texto agora, vocês iriam encontrar a resposta, sabe onde? Nessa linha do texto. É só ir buscar a resposta. A resposta da prova de vocês está escrita. É uma questão de usar o olho para encontrar. Só não vem escrita de cálculo, porque vocês terão que fazer o cálculo. Das outras disciplinas todas, a resposta está escrita. Como nesse texto, nessas linhas de 26 a 30, a resposta da questão está lá. Olha aí. Todo brasileiro é um coitadinho. As mulheres são vítimas dos homens. As mulheres são vítimas dos homens. Os negros são vítimas dos brancos. Os homossexuais são vítimas dos heterossexuais. Os pobres são vítimas dos burgueses. O trabalhador é vítima do patrão. O patrão é vítima dos governantes e seus impostos. O rico é vítima dos bandidos. Os bandidos são vítimas da polícia. Ora, os bandidos são vítimas da polícia. A polícia é vítima do governo que lhe paga mal. O Brasil inteirinho é vítima dos países desenvolvidos que o exploram. Olha o que está escrito na letra D de dado. David Coimbra argumenta em defesa da tese de que ladrão também é vítima. É verdade? Ladrão também é vítima? Olha o que está escrito. Bom, e sempre será o texto de vocês. Eu tenho que encontrar a resposta agora. Então, nesse caso aqui, o ladrão também é vítima, não é? Porque, na verdade, vocês viram uma cadeia de estratos sociais, de classes sociais, sendo vítima uma da outra. Só pela leitura desse trecho, vocês concordam comigo que isso é um jogo de poder? Sim ou não? Que aquele que pode explora o que menos pode em relação a ele? Sim ou não? Nós estamos dialogando com o texto, conversando. Só essas linhas do texto já começam a nos dizer que o autor argumenta, o autor lança a opinião, a tese. Quando eu começar a repetir, deixa eu ficar dúvida, porque amanhã eu vou ler a mesma palavra. Em nome do Espírito, tá? Então, pronto. Tenha certeza que a resposta é a letra D. É difícil? É só você perguntar o que o comando quer, o que cada alternativa fala e buscar nas linhas do texto. Vocês, quando conversam uns com os outros, vocês falam de modo claro ou vocês falam insinuando, sugerindo, certo? Pois então, o texto pode falar claramente e o texto pode falar de modo sugerido, insinuado. Quando a Alfabeto diz o texto dá a entender, depende-se do texto, ela está te dando uma pista, ela está dizendo, olha, a resposta pode não estar escrita, mas alguma passagem do texto vai sugerir a minha resposta, vocês estão entendendo? E assim vocês prosseguem dialogando. Posso passar? Fez sentido para vocês a técnica que eu usei para resolver? Esse texto, o título dele é O Ladrão Arrependido. Um texto muito bom. Muito bem. E aí, você teve fé, marcou. Questão de hoje. Primeiro passo,
comando de questão, é um processo, friamente você vai dialogar. O que está em foco? O que está em foco? Quando a FADESP usa essa linguagem, está em foco, ela está tratando da temática do texto, da ideia central do texto. Quando ela fala isso, o texto focaliza ou está em foco no texto. Ela está dizendo para você, o que o texto fala? É isso que ela está perguntando. Qual é o assunto do texto? Qual é o tema central? Aí fala que o que está em foco no texto de David Coimbra, como tema central, essas palavras, é crítica ao centro de poder, os quais geram um desequilíbrio social. As linhas que lemos, foi ou não essa tradução que fizemos? Foi ou não foi? Só digam se sim ou não. Nós lemos da linha 26 até a linha 30 um jogo de poder, sim ou não? Uma cadeia de extrato social ou de classe social em que a mais poderosa vai explorando, vai humilhando a menos poderosa, sim ou não? Sim. E segundo as linhas que nós vimos, isso é ou não um desequilíbrio social? Sim ou não? Sim. Então tenha fé. Olha lá, as mesmas linhas. Quando você dialoga com o texto, é interessante, e na sua prova traduza, vá fazendo o que estou fazendo aí, vá circulando, vá escrevendo, e quando você dialoga com o texto, com a primeira compreensão, você já começa a encontrar uma série de respostas. E estão vendo, o primeiro passo é ler o comando de, segundo passo, começa a ler a alternativa, e depois eu vou ao texto. Então, olha aí, de quem é a culpa por aquele ladrão arrependido? Outro fragmento do texto que ajudaria esse. Esse aqui responde, e outra passagem do texto que vai da linha 35 a 36, friamente, olha lá. De quem é a culpa por aquele ladrão arrependido estar desempregado e não poder comprar mochila para o filho? Da sociedade. O autor diz de quem é a culpa? Da sociedade. E pergunta a vocês, esse povo todo aí, um fazendo o outro de vítima, esse povo todo compõe ou não a sociedade? Pois então quando ele disse a culpa é da sociedade, quando o autor disse a culpa é da sociedade, ele inclui todos, certo? Portanto, todos nós temos culpa do ladrão que furtou. Esse texto muito interessante. Então, pronto. Acharam no texto a resposta? Se acharam no texto, olha, mas você já fez o que devia ter feito, nasceu melhor, nasceu brasileiro. Agora o mundo aqui deixa de ser malvado, ou seja, agora o mundo que deixa de provocar desequilíbrios, desigualdades, disparidades sociais, e lhe deu o que você merece. Olha a comunicação do autor. O texto respondeu qual a alternativa? Fale para mim, por favor. Você tem fé nisso? Você acredita? Olha aí. Pare de causar desequilíbrio. Olha o vínculo semântico, o vínculo de informação, o vínculo de sentido com a única alternativa, que é a letra A. Tenha fé. Da cidade, passe para a próxima e não fique mais procurando, ai meu Deus, mas será que é outra? Vocês são tão saudáveis ao ponto de sentir com tanta naturalidade, mas simplesmente não se cobrem. Não se perguntem, mas sim perguntem para o comando de questão, perguntem o que cada alternativa fala, perguntem o que o texto fala, e quando acoplar você a sua resposta, creia, tenha fé, marque passo para a próxima. Está fazendo sentido, gente? De verdade? Então, Deus seja maravilhado por isso. Questão 3. Leia o excerto abaixo. Excerto. Primeiro passo, comando de. Vocês percebem como eu nem joguei o texto aqui completo, porque não é preciso, eu fui só capturando o texto, para que vocês façam isso amanhã.
preciso a resposta que o comando da questão solicitou de você. Leia o excerto abaixo. Bem, procure logo saber o que o comando quer. Excerto significa isso, passagem de um texto, trecho de um texto. O que eu trouxe para o slide foram excertos do texto, o ladrão arrependido. Trechos, fragmentos. E aí o comando é esse, olha. Esse é o comando. Do excerto é falso. É falso. Afirmar que ele quem o excerto, ele dá a entender ele dá a entender, quando a FATESP diz isso, ela está dizendo para você que a resposta pode não estar clara, escrita em palavras completas, mas pode estar sugerida por algum elemento, por alguma expressão mínima que seja na superfície do texto. Professor André, o que é a superfície do texto? É tudo aquilo que seus olhos estão enxergando. É a superfície do texto. O que está na profundeza eu não posso enxergar. O que está na superfície sim. E então, muito bem. Você vê que a letra A diz que podemos entender, o texto dá a entender que o excerto aconselha a vítima do roubo. Veja se o excerto aconselha a vítima do roubo. 30 segundos para ler o excerto e eu vou perguntar. Só para vocês. O excerto aconselha a vítima do roubo? Sim ou não? Qual é o conselho que o excerto dá para a vítima do roubo? Nunca deixa a chave na... Isso é um conselho. Então o que a letra A fala é falso com o que o texto fala, o excerto fala, ou é verdadeiro? De novo, o que a letra A fala é falso com o que o excerto fala, ou é verdadeiro? Então você coloca a letra Vzinha lá e não marque. Por quê? Porque você já circulou, é para marcar o F de falso. Você coloca V, já sabe que não vai marcar, porque você está confrontando resposta com o comando de questão. E a letra B diz que no excerto, o excerto não refletiu sobre a própria conduta, ou seja, não houve reflexão do ladrão sobre a própria conduta? Ou o ladrão refletiu sobre a própria conduta? Digam para mim onde está a reflexão dele. Também sou vítima da sociedade, mas não sirvo para o ladrão. Ele está refletindo o ato dele, está ou não está? A letra B é verdadeira quando o que o ladrão fala ou é falsa? Aí você coloca falsa, não é? Ele reflete, esse não torna falsa a alternativa B de bola. Tenha fé e passe para a próxima. As questões são como recados, quando alguém manda um recado para alguém por você. Se você for uma pessoa honrada no que faz, você vai ou não procurar o recado de modo verdadeiro? Vai, é como dar o recado, ou seja, cada alternativa dá um recado do que o ladrão fala no excerto. Então vai buscar o recado verdadeiro. Somente isso. Posso passar, gente, sim ou não? Continua fazendo sentido? Tão friamente como estou fazendo aqui, façam amanhã. Tudo o que vocês tiveram de absorver até hoje está guardadinho no seu cérebro. Você não precisa se debater, porque se você se debater, é fácil você ter problema e esquecer o que já estava guardado. Portanto, tenha fé, creia. Se crê em Deus, é dos meus. Se não, creia pelo menos em você. E diz: o que eu tinha de aprender, já aprendi. E está guardado. Então amanhã eu vou te ajudar na prova. Pronto. Somente faça isso. Questão 4. Qual é o primeiro passo? Comando de e dialogar com ele. A sequência de progressão discursiva em que todas as palavras têm relação direta. Relação direta, olha direta.
como o tema central do texto é: quais são essas palavras? Cada alternativa lança palavras. Olhe, das linhas 1 à linha 4, olha o que o texto fala. Há um detalhe revelador na história do ladrão que devolveu o carro para a moça de Canoas. Legal, uma moça. Essa moça, ela é ou não uma vítima? Sim ou não? Então a palavra vítima faz parte do assunto do texto, sim ou não? Tema central, ideia central, assunto central, o que está em foco, o que está em evidência, envolve a palavra vítima. Que alternativa não tem a palavra vítima? Use seu olho. Que alternativa não tem a palavra vítima? Então já achou a resposta. Creia, tenha fé. Ora, o ladrão roubou a moça e a moça é uma vítima. E pelos excertos que nós já lemos, envolveu roubo. Sim ou não, gente? Não envolveu roubo? Vai lá, pelos excertos que nós já lemos até agora, envolveu roubo, sim ou não? Envolveu vítima, sim ou não? Envolveu arrependimento, sim ou não? Envolveu devolução, sim ou não? Envolveu sociedade, sim ou não? Então me diga qual é a resposta. Letra D de dado. Olha lá, eu fui sublinhando no texto, vítima. Aí olha, roubo, vítima. Olha, arrependeu-se, então arrependimento. Devolveu-o, então devolução de quem é a culpa da sociedade. Então olha aí, tenha fé. Estou me arrepiando, sabia? Mas sério, eu já sabia disso. Eu não ministro aula por mim. Eu falo na sua experiência de Deus. Você está imitando Cristo? Não. Há um motivo para isso que você não pode saber agora. Mas ninguém vai bem dizer. Não era para eu estar aqui ensinando. Por isso que eu peço aqui, tenha fé, creia, naturalmente, simplesmente, que você vai embora. Posso passar? Questão 5. Primeiro passo em comando de questão. A palavra destacada que não pode ser substituída pelas palavras entre colchetes. Por quê? Porque não podem ser substituídas? Porque essa substituição vai alterar o sentido original do texto. Em nome de Jesus, nós estamos resolvendo as questões que vocês virão amanhã. Iguais, em nome de Jesus. O que importa realmente é outro naco. Está dizendo que naco não pode ser substituído por excerto, nem por fragmento, porque altera o sentido. Aí você, professor, meu Deus, não sei o que é naco. Beleza, deixa lá. Bem, alguém sabe o que é naco? Naco é uma fatia, um pedaço, um pedaço, grande ou pequeno, e fragmento de um texto não é um pedaço? Sim ou não? Não é um exemplo como nós já vimos? Então pode, ou seja, o que importa realmente é outro naco de frase, e o contexto ajudaria outro pedaço de frase. Então pode, você diz assim, mas pode, porque naco significa excerto ou fragmento. Você vai marcar o que pode ou o que não pode. Então pula porque pode. Haverá no céu mais júbilo. Diz que júbilo não pode ser substituído, palavra, vocábulo, que não pode ser substituído por alegria ou regozijo, porque vai alterar o sentido. Ora, mas júbilo significa alegria, significa regozijo. Portanto, se substituir júbilo por alegria ou regozijo, não vai alterar o sentido. Se não vai, pode. Se pode, você marca não, porque você está em busca do que não pode. Você vai caçar a resposta do comando C para enternecer possíveis predadores. Está dizendo que enternecer
não pode ser substituído por atemorizar ou apavorar, porque se substituir vai alterar o sentido. Tem o que é enternecer, o que significa enternecer? Enternecer significa sensibilizar, comover, emocionar, abrandar. Se significa sensibilizar, comover, abrandar, é a mesma coisa que atemorizar ou apavorar? Então não pode trocar. Ora, se não pode trocar, então você encontrou a resposta, você escreve lá, tenha fé, não pode e passe para a prova. Na sua prova, a sua resposta passa para a próxima, certo? Muito bem. O bilhete é breve, diz que breve é lacônico ou sucinto. Sim, breve significa lacônico ou sucinto, conciso, ok? Posso passar, gente? Vocês estão sentindo algum efeito bom, gente? Sim ou não? Estão conseguindo ver a resolução da prova mas sim pelo diálogo? Ok. Questão 6, primeiro passo, comando de questão. Quanto à organização textual e discursiva, o texto de David Coimbra poderia ser classificado na coluna de quando a FADESP fala isso, se ela falar, e ela tem falado muito, classificar um determinado texto em uma determinada coluna. Professor Dersal, que é isso que a FADESP quer? Simples. Quando vocês tratam de um assunto, vocês tratam de um assunto específico, em um momento específico, em um lugar específico. Sim ou não? Eu pergunto para vocês, por que agora vocês não estão gritando, chorando, alguns até se descabelando? Porque vocês não estão, graças a Deus, em velório. Ou seja, o comportamento de vocês, ele é específico para esse momento e para esse espaço. Isso é coluna. Os jornais impressos, todos trazem sessões de assuntos específicos, sim ou não? A sessão de esporte, a sessão de notícias, a sessão internacional. Não existe uma que é de notícias internacionais? Pois então, cada sessão do jornal se chama coluna. Quando você assiste a telejornais, há quadros para determinados assuntos, sim ou não? Eu tenho falado em sala de aula aqui em Belém, G1 Pará, tem um quadro de entrevista com alguém específico em alguma área do conhecimento, às vezes veterinário, às vezes oncologista, às vezes oftalmologista, às vezes dermatologista, e naquele momento, naquela entrevista, os participantes do quadro fazem perguntas referentes àquele assunto. Eles não podem fazer pergunta referente a outro, porque eles já estão encaixando a pergunta naquela coluna. Fez sentido para vocês, sim ou não, gente? Se entenderam o que é coluna, se vieram na prova de vocês amanhã? Vocês vão ler o texto e vão encaixar. Esse texto se encaixa nesse assunto aqui. Portanto, essa é a resposta. E eu pergunto para vocês, os excertos do texto que já lemos, o autor lança ou não lança o ponto de vista de que a sociedade é desequilibrada e que esse desequilíbrio é gerado por forças de poder? Lemos ou não isso? Sim. Todo texto em que o autor defende uma opinião, defende uma tese, defende um ponto de vista, todo texto que predominantemente faz isso, ele é texto argumentativo. E aí, qual é a alternativa que você encaixa? Letra B de bola? Artigo de opinião, pois o autor predominantemente discute uma problemática sofrida pelo povo? E sim ou não? Ou qual é essa problemática? Humilhando, maltratando o outro, e a culpa é da sociedade. Então pronto, tenha fé que a resposta é B de bola. Crônica é uma narrativa do dia a dia, ela flagra, ela capta os acontecimentos do dia a dia,
Pelo que lemos, o autor está defendendo uma opinião e está dizendo quem é o culpado. Sim ou não? Então, muito bem. Posso passar? A locução mesmo que? Ela que eu provo amanhã uma questão envolvendo as locuções e conjunções coordenativas e subordinativas da liberdade. Pode esperar. Deus quiser, pode esperar. E quiçá seja pelo menos uma dessas que estou trabalhando aqui. Lá vai, pela fé será. A locução mesmo que e o advérbio assim, na linha 39, estabelece respectivamente. Todos vocês sabem o que é respectivamente, não é isso? Na ordem, primeiro mesmo que, segundo, assim. Estabelece relações de quê? Quer repetir uma coisa? Mesmo que é uma locução conjuntiva, sinônimo, sabe de quê? Do embora. Então já é uma pista. Vamos ao texto. Dia 37 a 38. Volta-se contra o culpado, bota uma arma na cintura, mesmo que seja de brinquedo. Poderíamos dizer, embora seja de brinquedo, sim ou não? Ainda, olha só, bota uma arma na cintura, embora seja de brinquedo. Cabe no lugar, gente. Sinta. Quando você lê sua prova, não vá atrás do certo nem do errado. Simplesmente procure aquilo que o comando está falando, certo? Somente isso, esqueça certo e errado e foque a resposta que o comando está solicitando de você. Nós, seres humanos, temos uma tendência viciosa de querer culpar tudo e todos, de querer achar que todos e tudo estão errados. Isso faz você errar que a gente prova. Porque você já tem uma tendência de querer achar que a questão está errada. Julga, então vai buscar apenas o que ele pede. E aí eu pergunto, pode ou não pode, gente? Bota uma arma na cintura, ainda que seja de brinquedo. Bota uma arma na cintura, apesar de que seja de brinquedo. Cabe ou não cabe? Essas substituições provam que se trata da ideia de concessão. Professor Antero sabe. E o que é concessão? Concessão significa fato contrário a outro. Fato contrário a outro, mas não impede que o outro aconteça. Ou venha a acontecer. Ideia de concessão é isso. É um fato contrário a outro, mas não impede que o outro aconteça. E portanto, se é concessão o primeiro, elimina quem? A ser identificado. Então, teve a fé? Prende. E veja como o assim pode ser substituído pela expressão pode ou não pode? Pensar desse modo é muito confortável. Se eu posso colocar pela expressão pensar desse modo é muito confortável, então de fato diga modo. Estão percebendo o diálogo? Até agora estou ensinando regra para vocês? Eu estou conversando com a minha língua. Vocês estão falantes do português, dominam muito bem a língua que vocês falam. Apenas conversem com o texto, porque toda a prova de vocês é feita em língua portuguesa. Então, próxima. Questão 8. Oh, Senhor Deus, que esteja lá amanhã te esperando. Ou essa, ou a outra, que diz assim: não há linguagem figurada. A Alfadesp usa essa há ou não há. A linguagem figurada, ou conotativa, ou metafórica, uma das três palavras está na prova, glória de Deus. O arrependimento depõe a favor dele. Vocês sabem que depor significa servir de testemunha, sim ou não? Arrependimento fala. Então como é que... é o seguinte, eu me arrependi, aí eu olho para o arrependimento, sai de mim, vai-te embora. Me defende lá, pode fazer isso? Então é linguagem figurada,
O que é a linguagem figurada? É quando vocês usam palavras ou expressões fora do sentido próprio. Hoje uma aluna disse para mim: professor, somos tão ruins de vírgula que quando escrevemos um texto é melhor pegar um monte de vírgula, jogar para cima e ela cair sobre o texto. Eu te pergunto, nós podemos pegar um monte de vírgula e jogar para cima? E eu disse para ela: olha, você acabou de usar uma linguagem figurada. Depois a brincadeira, ela disse: professor, eu sou a cotaca gorda e ela é a cotaca magra. Eu amo a linguagem figurada. Meu Deus, como vocês são ricos para produzir linguagem figurada. Então, por que errar na prova o que de fato vocês sabem? Não é coerente você errar o que você já sabe. Se errar é porque está faltando dialogar, está faltando sentir, está faltando ter fé no que vocês sabem há muito tempo. Questão 9. No período, vou continuar procurando emprego. Linhas 8 e 9. A locução verbal expressa simultaneidade de ações, incertezação trativa, pode ser dar rolê. Quando o ladrão disse: vou continuar procurando emprego, ele já parou? Ou ele vai continuar? Se ele vai continuar, já acabou ou vai durar a ação dele? Vai durar a ação ou não? Pelo menos até o cara encontrar. Então a resposta, tão fácil, letra C de casa, tenha fé e preencha. Se vou continuar, essa prática desse ladrão vai durar pelo menos pouco determinado. E aí eu acho que nada, professor, eu não sei o que é verbo, nem eu, mas eu sei resolver a questão sobre ele, porque eu entendo o que o texto me fala. Se eu entendo o que o texto me fala, por que eu preciso saber o que é verbo? Eu preciso saber resolver a questão. Diga que eu estou sabendo o que é verbo, eu não sei resolver a questão. Na verdade, vocês sabem, vocês só pensam que não sabem. Questão 10. Quanto aos fatos da língua, meu Deus, professor, o que é fato de língua? Você vai saber o que é fato de língua quando começar a ler cada alternativa. É algo que vamos falar sobre a língua. Então, muito bem, vamos lá, ele quer a verdadeira. Ele diz, na letra A, pensar assim é muito confortável. Diz que o verbo sublinhado, quem é o verbo sublinhado? Pensar. Diz que está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pensar está no infinitivo, termina em R, e pior, se está no infinitivo, isso não tem nada a ver com o pretérito imperfeito, é infinitivo. Então, todo verbo que termina em R está no infinitivo. Então está certo isso aí. Olha, o pretérito imperfeito do modo subjuntivo é marcado com a letra SS. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo é marcado pelo SS, como em pensar se olhassem fôssemos, certo? Não esqueçam isso. O pretérito imperfeito do modo subjuntivo é marcado por SS. E se o verbo já for escrito com SS, vocês irão enxergar 4 S's, para que ele esteja no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, certo? Muito bem. Errado. É o falso ali que é o verdadeiro. Vai para D. O cliente é breve, mas diz muito. O arrependimento depõe a favor dele. O arrependimento depõe a favor do cliente. Pelo que nós já lemos, se vocês estão dialogando comigo, vocês vão saber responder. Pelo que estamos lendo, quando fala o arrependimento depõe a favor dele, dele de quem? Dele de quem? Do ladrão. Nós vimos que o ladrão roubou uma moça que foi vítima. O ladrão se arrependeu, devolveu o carro da moça. Nós já não lemos isso?
depor a favor do ladrão, então já está errado. Olha, o pronome sublinhado na contração dele. Professor, o que é contração? Sei lá. Ele me perguntou o que é contração, não me interessa. Refere-se ao elemento já introduzido no texto. Este? Não. Se refere a lá? Espero que a questão dessa manhã envolvendo um termo se referindo ao outro. É quase impossível uma aprovação dessa sobre esse assunto. Introduzindo no texto, como forma, só quero te falar de pronominalização remissiva com função de recuperar pelo recurso de coesão anafórica. Isso, pronominalização remissiva com função de recuperar pelo recurso de coesão anafórica é quando um pronome substitui uma outra palavra. O ele não substitui ladrão, sim ou não, gente? Isso aqui é pronominalização. Deu para entender? Posso passar? Então já sabe por que está errado isso? Expliquei isso aqui para vocês. Olha, retoma o termo, ou seja, vergonha a favor de quem? Do ladrão na dúvida, certo? Então, falso, vai para o lhe deve. O pronome lhe pode ser substituído sem qualquer prejuízo para o texto pela forma nominal o. Jamais. O pronome lhe ou lhes não pode substituir o pronome o ou a, os ou as. Um não pode substituir o outro. Coloque isso na mente de vocês. O pronome lhe não pode substituir o pronome o, nem o pronome a, nem o pronome os, nem o pronome a. Não pode. Se vocês enxergarem isso, uma questão igual essa, dizendo exatamente isso, tira logo errado. E se aparece repetir a alternativa falsa, aí você achou a resposta. Certo? Posso passar? Falso, então, a resposta dele dá, eu tenho a fé, marque e passe para a próxima. Porque há de haver uma resposta certa. Se três estão erradas, é óbvio. Aqui sobrou eu nem dei, só faço marcar e vou para a próxima. Para que para perder tempo? Eu deixei você levar na hora. A expressão adverbial na hora é indicativa do tempo e se refere ao momento do roubo? Sim, no texto é isso. O ladrão fala para ela: eu deixei você levar na hora, se referindo à bolsa. Certo? Então, muito bem. Questão 11. Espera até 15, né? Espera até 15. Já passei. Já parei. Bem, gente. Aqui sobre quanto aos finais de pontuação, não é verdadeiro afirmar que. Ai meu Deus, professor, relaxa, dialoga com o texto. Pode entrar. No trecho, Euclides da Cunha declara em consequência, declara o quê? Ah, citou, está aqui, ó. O sertanejo é antes de tudo um corte. Os dois pontos e as aspas sinalizam o discurso direto, ou seja, a citação direta. Sim, ela fala que Euclides da Cunha citada. Sim, ele quer. Ou não é verdadeiro, não falso, é verdadeiro. É falsa para o ponto de questão. Tranquilo? Então tá. Deixa eu só passar aqui para vocês as outras questões que vão estar. Eu vou fazer a questão. Era o DEC, já falei, eu coloquei só para. Quero só isso aqui, olha. Quero só dizer isso aqui. E tudo o que pedires com fé na oração, ou recebereis. Isso está em Mateus. Então você tem que ter a tua vitória. E eu, em nome de Jesus agora, te digo: recupera a tua vitória. Apenas creia, tenha fé. E
que essas poucas palavras que eu falei a vocês possam virar efeitos no coração e na mente de vocês. O discernimento na capacidade de aprender, compreender e discernir pelo diálogo e pela fé. Deus abençoe vocês.